Mantenha-se na vanguarda das descobertas da ciência. Bem-vindo a Futuris. O nível atual de emissões de dióxido de carbono para a atmosfera põe em causa o futuro do planeta. Independentemente das discussões políticas, os cientistas estudam a possibilidade de capturar e armazenar CO2 em larga escala. Nos arredores de Berlim, em Kettin, encontra-se o único sítio experimental terrestre da Europa para o armazenamento geológico de dióxido de carbono. A ideia é, temos carvão por todo o mundo e o carvão vai muito certamente ser usado para gerar eletricidade. Quando se queima carvão é libertado CO2 para a atmosfera e o CO2 é ativo no processo climático e por isso nocivo. Poderíamos então capturá-lo e armazená-lo de forma segura no subsolo. As fontes de energias renováveis são ainda uma gota de água num oceano de consumo e os combustíveis fósseis poderão representar 80% das fontes energéticas daqui a 20 anos. Bombear o dióxido de carbono em formações rochosas no subsolo é visto como uma solução viável para reduzir as emissões para a atmosfera. O gás flui por aqui, através da rocha sólida, em direção à camada de arenito, 630 metros mais abaixo, que serve de local de armazenamento. A estrutura de Kettin faz parte de um projeto europeu que desenvolve técnicas de observação de locais para armazenamento de dióxido de carbono. A questão é, onde é que se pode armazenar CO2? Tomemos como exemplo este capacete. Nós buscamos formações rochosas um pouco como este capacete, onde o plástico representa uma camada impermeável, de argila, por exemplo, e no interior existe uma camada de arenito. Em seguida perfura-se a primeira camada rochosa e armazena-se o CO2 debaixo deste capacete estanque. Isto é muito importante, é preciso ter uma camada de arenito permeável onde se possa meter o CO2 e de uma camada estanque para impedir que o dióxido de carbono se possa escapar. Muitos cientistas acreditam que o armazenamento de dióxido de carbono é uma solução válida, embora de curto ou médio prazo, para reduzir as emissões para a atmosfera. O italiano Sergio Persola coordena uma rede de peritos europeus independentes em armazenamento geológico de CO2. O dióxido de carbono resulta da combustão de hidrocarbonetos, que são extraídos do subsolo. Por isso, reinjetar o CO2 no local de origem, lá onde estavam os hidrocarbonetos, é de alguma forma um processo natural. Trata-se de um conceito de reciclagem natural que permite evitar alterações ao ciclo do dióxido de carbono na atmosfera. Neste campo da região de Lazio, no centro da Itália, é levado a cabo um estudo sobre o comportamento natural do CO2. Nos arredores da localidade de Latera, um vulcão extinto continua a libertar dióxido de carbono para a atmosfera. Para os cientistas, esta é uma espécie de laboratório natural. É importante estudar esta área em termos de armazenamento geológico de CO2, porque podemos recolher informações sobre a migração dos gases e sobre o impacto na superfície de uma hipotética fuga de um local onde tenha sido armazenado o dióxido de carbono, assim como sobre as possibilidades de intervenção no caso de uma fuga. A possibilidade de intervenir eventualmente em caso de uma fuga. Numa área limitada, os índices elevados de CO2 impedem a vegetação de crescer porque não há oxigênio. Mas no resto do campo, o solo não é afetado. O CO2 não é venenoso. O CO2 não explode, o CO2 não é inflamável. É um gás que produzimos quando respiramos. Trata-se simplesmente de demonstrar que nós queremos tirá-lo da atmosfera, o que vai resultar num grande benefício porque se continuarmos a emitir CO2 para a atmosfera, então a mudança climática vai provocar danos a todos nós. Uma zona residencial nos arredores de Roma serve igualmente de laboratório aos cientistas. A elevada concentração de dióxido de carbono e de outros gases junto ao solo
resulta numa terra despida de vegetação. Neste local, a pressão gerada pela atividade vulcânica empurra o CO2 através da rocha. Geralmente, as emanações de gás são muito pequenas e limitadas no espaço e resultam do fluxo de gás rumo à superfície pelos canais preferenciais que chamamos fraturas ou falhas. Esta é a razão pela qual, a 50 metros de distância deste local, já não conseguimos cheirar este gás e é por isso que podemos ver estas casas todas aqui à volta. Locais como este nunca seriam utilizados para armazenar dióxido de carbono, mas permitem confirmar que o CO2 armazenado no subsolo nunca subirá à superfície, a menos que existam falhas e alterações de pressão. Quando o CO2 é bombeado em formações porosas, começa de imediato a diluir-se no fluido da formação. O processo que então começa aumenta a segurança e diminui a possibilidade de fuga do CO2. O que sabemos é que, à medida que o tempo passa, chega-se a uma situação de estabilidade do CO2. O bombeamento de dióxido de carbono no subsolo tem decorrido sem problemas em Katzin desde junho de 2008. Mas os investigadores continuam as pesquisas para encontrar novos métodos de observação. Os desafios científicos são: conseguimos observar o CO2 de mais perto? Sabemos nós para onde vai? E qual é a precisão das nossas medidas? Seremos capazes de detectar a fuga de pequenos volumes, por exemplo? Por isso estamos a testar medições de campos elétricos e de temperatura, combiná-las e tentar aumentar a precisão das medidas. A maioria dos países europeus dispõe de condições geológicas favoráveis para o armazenamento de dióxido de carbono, mas a capacidade de armazenamento não é ilimitada. As previsões apontam para um século. Existe uma capacidade de armazenamento para 80 ou 100 anos em todo o mundo. Pode-se captar o dióxido de carbono de todas as grandes fontes de emissão, como as estações elétricas a carvão, e armazenar o CO2 de forma segura. Mas quando os locais porosos estiverem cheios, não poderemos aplicar mais esta técnica. Por isso costumamos dizer que isto não é a solução do problema, é antes uma ponte para o futuro. Estamos apenas a comprar tempo. Resta saber se ainda vamos a tempo de inverter a tendência atual, é que as técnicas de produção de energia a partir de fontes renováveis ainda estão longe da maturidade.